Oi, crianças! Vocês já viram um leão? Já, né? Mas você já se imaginou dentro de uma jaula de leão? Não quero nem pensar. Por Deus, o livre. Mas tem alguma coisa a ver com a nossa história de hoje, hein? O que será? Mas nós vamos descobrir. Aqui em Daniel 6 conta que o rei Dário, ele escolheu 120 homens para ajudar a manter a Babilônia em ordem. Eles cuidavam cada um de uma parte. E ele escolheu mais 3 homens, Daniel e mais 2 homens de sua confiança, para orientar, ajudar e explicar, tá? Mantendo os 120 homens. Então eles se tornaram encarregados dos 120. Mas Daniel se destacava por fazer tudo em perfeito. Tudo que Daniel fazia era muito bom. Era perfeito. As coisas que ele orientava, dava tudo certo. Não tinha perca na região que Daniel cuidava. E o rei estava até pensando em colocar o Daniel como governador de toda a Babilônia. Mas vocês não acreditam. Apareceu a inveja. Não demorou muito para os 2 homens ficarem matutando e procurando alguma coisa que Daniel fizesse errado. Assim que eles descobrissem, eles iam dar um jeito de puxar o tapete do Daniel para ferrar com a vida dele. Mas aí não acharam nada. Procuraram, ficaram vigiando Daniel de tudo quanto é jeito e não conseguiram encontrar nada que ele fizesse era errado. Estava tudo certo. Aí tiveram uma ideia. Bolaram um decreto. Olha só, foram falar com o rei, sem que o Daniel soubesse. Foram lá e falaram para o rei: rei, tu que és o melhor rei da terra, você que viva para sempre, podíamos fazer um decreto para que ninguém peça nada a não ser para ti, rei. Nós podíamos fazer essa lei assim, para ninguém poder orar, ninguém poder fazer pedido, ninguém fazer nada além de ser para ti, rei Dário. O rei ficou todo bobo e concordou logo com o decreto. Claro, né? Afinal, todo mundo ia só adorar ele. Ele se achou o máximo. E aí, então, já escreveram tudo num papel, o rei com seu anel, selou e estava decidido. Mas vocês não imaginam o que eles fizeram. Foram espiar Daniel. Daniel, ele 3 vezes por dia, ele entrava no quarto dele, na janela que dava rumo a Jerusalém, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. E os amigos foram lá espiar. E o decreto? Daniel foi o primeiro a não cumprir. Nossa, eles saíram correndo e foram falar com o rei. Rei, não está valendo o decreto que ninguém pode pedir nada para ninguém, não pode estar orando a outros deuses, somente a ti? Sim, claro, está valendo. Mas deixa eu te contar, tem alguém que não obedeceu. Quem? Daniel. O rei logo se tocou do que estava acontecendo. Pois Daniel era tão bom, ele fazia tudo as coisas certas. Ele não tinha queixa deles. E agora eu caí numa conversa. O rei ficou angustiado. Começou a pensar numa ideia de livrar Daniel, pois Daniel não tinha feito nada de errado. Começou a pensar e anoiteceu e não conseguiu. Então chamou o povo, deu ordem para jogar Daniel numa cova de leões.
que era a punição de quem não obedecesse, de quem que não cumprisse o decreto. E aí Daniel foi à presença do rei e o rei disse, o Deus que tu serve, que todo dia tu pede para ele, que seja realmente ele que possa te livrar. E com muita tristeza, o rei mandou que jogaram. E eles jogaram lá dentro a Bíblia diz que era uma cova, um buraco, onde tinha leões dentro. E fecharam tudo e os homens ficaram felizes que tinham se livrado de Daniel. E o rei foi para casa. Foi para casa, para o trono e ficou angustiado. Tentou dormir e não conseguiu. Levantou várias vezes aquela noite. E tentaram conversar com ele, mas não conseguiram, não tinha papo. Ele estava muito, muito nervoso. E ele não conseguia comer, não conseguia dormir. De repente começou a clarear o dia. Nossa, o rei levantou e foi correndo lá. Daniel, Daniel, já de longe ele começou a chamar. Daniel, Daniel. Foi lá, chamou os soldados, mandou tirar. Daniel, o Deus que tu serve todo dia, ele cuidou de ti essa noite? Sim, rei. Sim, o Senhor Deus mandou um anjo para que cuidasse e fechasse a boca dos leões. Meu, que alegria para o rei! Imagina! O Daniel não sofreu nada. Imediatamente chamou a turma para tirar Daniel lá de dentro. Quando saiu, olhou todo e não tinha nenhum arranhão. Nossa, Deus tinha cuidado de Daniel. Aquela noite todos os leões não fizeram nada. Como o rei sabia que foi coisa feia que os outros colegas fizeram, ele chamou os soldados e mandou jogar os dois dentro da cova dos leões. Ah, mas claro, né? E não deu nem tempo de os homens caírem no fundo do poço, os leões já pegaram e devoraram e acabaram com eles. Então sim, o rei Dário fez um novo decreto para que todos no reino da Babilônia servissem ao Deus de Israel, ao Deus de Daniel, pois esse era o Deus vivo, um Deus que cuida da gente em qualquer situação. E então, o que nós aprendemos com essa história de Daniel? Que podemos buscar a Deus. Com Daniel a gente aprende que podemos buscar a Deus todas as horas. Devemos buscar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele buscava ao Senhor em oração, orientação dele. E Deus dava sabedoria para ele, para poder também estar ajudando a governar a Babilônia, junto com o rei Dário. E aprendemos também que devemos, com Daniel, que nós podemos confiar nele. Que em qualquer situação que nós vivemos, Deus está conosco. Ele não nos abandona. Normalmente a gente pensa, mas aconteceu alguma coisa comigo. Ah, Deus não me abandonou. Não é Deus que abandona a gente. Nós nos afastamos de Deus. Nós não buscamos a Deus. Aí sim. Mas Deus não nos abandona em nenhum momento. Ele sempre está conosco. Ele nos ama muito, por isso Ele não vai nos abandonar. Certo? Então, antes de a gente terminar a nossa história de hoje, então, vamos orar? Vamos cruzar as nossas mãos, abaixar nossa cabeça em reverência ao nosso Senhor Deus e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque Tu não tens nos abandonado em nenhum momento. Em nenhum momento da nossa vida Tu nos deixaste desamparado. Também no momento em que vivemos agora, com pandemia, ficando em casa, sem aula, Tu também estás olhando por nós e cuidando de nós. Dai-nos, Senhor, força e ânimo para passar mais essa etapa das nossas vidas. E quero te pedir, ó Deus, em especial, a cada criança que participa do cultinho, que não participa, mas que está ouvindo essa mensagem, que Tu tens
abençoado elas. Isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. É isso então, crianças. Desejo as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Um beijo, tchau, tchau!